Boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vamos para a live 153 do Instagram As Amigas. Hoje vamos falar de acessibilidade. E a Daniela já chegou. Deixa eu chamar a Dani para a gente bater um papinho, de conversar a respeito. Tô chamando a Dani. Será que ela... Ai, meu Deus, vamos ver se agora lá. Será que foi? Acho que foi. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá com cara que vai chover hoje, hein? Parece, tá mais friozinho, né? Entramos no outono mesmo. É. Será que o tempo tá maluco, mas tudo bem. Pois é, Vamos falar de acessibilidade hoje. vamos. Ô, Dani, você acha que a acessibilidade está muito longe de acontecer? Eu acho que já evoluiu bastante, mas tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa. Desde rampa, que a gente vê que não é todo lugar que tem, né? E quando tem, não é adequada. A pessoa na cadeira de roda ali pode cair, pode não conseguir fazer uma manobra. Ih, travou um pouco, volta. Tô falando até corrimão, não tem corrimão. Olha, eu fiz 2 anos de arquitetura. Deixa eu abaixar um pouco o celular. Isso. Eu fiz 2 anos de arquitetura e a gente foi para Brasília. Aí você fala assim, pô, Brasília é capital do Brasil, deve ser show de bola. Não tem um corrimão naquela cidade. É. Ah, mas quem fez foi o Oscar Niemeyer. Obrigada. Ele fez, pode ter ficado lindo, mas ao meu ver, tipo, acessibilidade zero. Deixa muito a desejar. Não tinha rampa em lugar nenhum, não tinha corrimão, só tinha escada, e nas escadas não tinha corrimão. Então, eu fiquei assim meio impressionada. Sim, Mas tudo bem, vou falar assim, pô, é outra época, não pensava em acessibilidade. Mas mesmo naquela outra época, lá atrás, já existiam pessoas que precisavam de acessibilidade, mas elas eram excluídas da sociedade. ignoradas. Depois existem leis, MBR, norma técnica, né? Mas o que a gente vê ainda é muita falta de atenção nesse quesito. Muita falta. E O que eu assim, eu tô fiquei triste bem. assim. Não, eu ia falar assim, eu tô bem, não tô usando nenhum tipo de apoio para andar, mas, por exemplo, para eu subir uma escada, eu preciso do corrimão, para eu me sentir mais segura, para eu ir melhor, né? Então, até corrimão falta às vezes. Você já viu uns guarda-corpos de escada que eu acho, assim, é bonito, mas nem um pouco funcional, O que é quê? de vidro ou acrílico. Guarda-corpo, né? Às vezes a escada é enorme e tem o corrimão e o guarda-corpo de vidro ou acrílico. Sei lá, eu fiz arquitetura e uma das primeiras aulas, quando estava no primeiro ano, foi desenhar pena que eu joguei fora, um conjunto habitacional para a terceira idade, que hoje está mais comum, aliás. Mas a gente tinha que desenhar e tinha que desenhar rampas. E tinha a fórmula da bendita rampa, porque tem uma inclinação certa, uma altura certa para a pessoa conseguir subir. Porque se ela é muito inclinada, ela não vai nem conseguir subir e nem descer. Oi, Sim. Renato, Boa boa noite. Renato. Boa noite, Ana. Boa noite. Então, eu lembro que a gente fez isso no primeiro ano da faculdade, mas aí eu fiquei triste ao ver, porque eu parei
com 2 anos. A faculdade são 4, então na metade eu parei. Eu descobri a esclerose e não tinha mais como conciliar as duas coisas, porque assim que você sabe, é claro que é um choque, é um baque, mas você quer correr atrás. Então, não quero ir para cadeira de rodas, então fisioterapia. Sim. E eu não conseguia conciliar tudo que eu tinha que fazer. Tinha que ainda pegar remédio, todo mês tinha que ir lá pegar o remédio. Você perde o dia inteiro, perdia dia de serviço. Então eu falei, não dá, vou parar a faculdade, tranquei a faculdade. E aí, quem se formou comigo, as meninas que se formaram, eu questionei elas sobre cálculo de rampa. Eu consultei 2 mais próximas de mim, estão trabalhando na área. Nenhuma das 2 lembra a fórmula. E uma falou ainda assim para mim, eu nunca usei, não uso, então eu não lembro. Aí eu fiquei pensando, nunca usou, não usa, como assim? Então eu acho que ainda, por conta disso, está longe. Sim. Porque se o próprio arquiteto não fala para a pessoa que construiu uma casa, alguma coisa, fala assim, olha, vamos, em vez de fazer escada, fazer rampa, para quando você ficar mais velho, ou quando seus pais vão te visitar. Eu lembro que meu pai não queria sobrado, que ele falava assim para mim, se você comprar um sobrado, eu vou estar mais velhinho, vai ser difícil eu subir escada, eu não vou nem te visitar. E aí, agora, com a esclerose, eu percebi que ele tinha razão. Oi, Emerson, boa noite! Boa noite! É que, às vezes, a gente acha que é uma coisa tão simples, né? Que não, vai ficar tudo bem, né? Não é nada de muito relevante e tal. Mas não, faz diferença. Porque aí, de repente, te limita a passar de um andar do outro, da sua própria casa. Como é que você vai fazer? Eu moro em Sobrado. Eu moro em Sobrado. Na época que eu estava mais debilitada, que eu estava usando andador, algumas vezes, não foram poucas, eu subi a escada em 4 apoios e desci sentada. Porque a escada aqui de casa tem corrimão, tudo certinho e tal, mas às vezes eu estava tão cansada, tão fadigada, com as pernas tão moles, tão fracas, que eu não conseguia. Mas é isso mesmo. E a gente não se dá conta, a gente só se dá conta quando precisa. Aí vem o arrependimento, por que eu não terminei a faculdade de arquitetura? Ainda dá tempo, Isa. Dá tempo, mas falta disposição. Entendi. Eu não tenho mais paciência, vamos dizer assim, deveria, mas não tenho, de ficar estudando. Tem tantas outras coisas mais importantes para mim hoje do que ficar estudando. Entendi. Tanto que eu ia fazer a faculdade de filosofia, desisti. Não, fico só filosofando mesmo. Aí entra a vantagem de hoje em dia é isso. Você entra, dependendo da matéria, né? A arquitetura não dá, tem que ter a prática. Mas filosofia, dá para você entrar num site, entrar em outro, entrar em fóruns de conversa. Sim, a gente tem acesso a bastante coisa desse tipo, né? A internet, se bem usada, é uma bênção, é ótima. Verdade. A gente está só fazendo essa live por conta da internet. Se não tivesse internet, com certeza, a gente não estava. A gente não tinha esse encontro semanal. E deixa eu falar outra coisa que eu sentia bastante dificuldade quando eu estava de andador. Ônibus. Aqui em São Caetano, todos os ônibus têm elevador, né? Mas você precisa ter sorte de ter um motorista que tenha paciência para fazer o elevador funcionar. Principalmente quando, como eu, que eu usava andador, não era uma cadeira de rodas exatamente,
Eles nunca queriam baixar. A sorte é que sempre podia contar com a ajuda dos outros passageiros, que me ajudavam, fechava o carrinho, o andador, colocava em cima e subia. Mas tem um outro detalhe no ônibus que é bem desafiador, bem complicado. Para quem não usa nenhum tipo de apoio. Você não usa nenhum tipo de apoio? Beleza. O degrau, o primeiro degrau do ônibus é alto, é alto. Ele foi projetado para o ônibus encostar no meio-fio, então tem a altura da calçada, então ele ficaria um pouco menor. Mas o ônibus não para assim, ele para longe do meio-fio. Aí dá um degrauzão. E aí Você sabe que também a minha vou te falar, se eu não pegar no corrimão para subir, não vai, não vai. E eu acho que a maioria das pessoas não consegue. A pessoa tá com mochila, com sacola para subir no ônibus. quanto mais Não consegue. idosa a pessoa, pior. Não Idosos precisa também, nem ser deficiente. Minha tia tem 80 e poucos anos. 84, se não me engano. Ela caiu uma vez no ônibus porque ela não conseguiu subir nesse degrauzão. É. Ela estava descendo, não subir, descer. Ela estava descendo e aí o degrau, o primeiro ou o último, né, é maior. Ela foi pro chão. Alto, porque é isso, né? No ponto de ônibus, não está adequado exatamente para o ônibus parar ali no meio-fio certinho. E o ônibus não para, ele está fazendo a linha, ele não vai estacionar direitinho em cada ponto, porque ele vai perder muito tempo. Ele não para. Então o degrau é alto e cria a dificuldade. Curitiba eu nunca fui, mas a Silvinha já foi, falou que é ótimo, principalmente para transporte público. E como tem aquele. É que nem trem, né? Tem aquele negócio, se fosse um trem, ele para, tem rampa para você entrar tranquilo, não tem degrau, ele para certinho no lugar. As paradas de ônibus são abrigos tubulares, que você entra e aí você fica no nível do ônibus. Exatamente. Eita, Outra coisa. Mas, peraí, se chove, você não vai pegar chuva, porque está no abrigo lá tubular. E outra coisa, em São Paulo principalmente, tem aquele ônibus que é rebaixado no meio. E aí ele tem degrau dentro. Para frente, para trás, tem degrau. Ônibus sanfonado. É bem difícil. Eu já peguei algumas vezes esse ônibus de São Paulo quando estava com andador e não é confortável. Não é. Não tem como você se segurar direito. Imagina você com o andador dentro do ônibus. Não tem onde você estacionar o seu carrinho, né? Tem lugar, tem ônibus, tem um lugar para cadeira de roda. Esse lugar para cadeira de roda, não exatamente você consegue ficar com o andador ali. Por quê? Porque com o andador você tem que ficar em pé, não como a cadeira de roda que a pessoa está sentada, tem até o cinto para passar. Aliás, deixa eu contar uma. Quando eu estava de andador aqui em Santo André, eu peguei um ônibus intermunicipal. E entrei no ônibus, aquele lugar do cadeirante estava vago. Meu andador era como o seu, que tem um assento. Eu travei ele, sentei e passei o cinto. Fiquei travada no cinto. O cinto simplesmente travou. Eu não conseguia depois abrir. E aí eu queria descer e estava presa, né? Aí veio o motorista e reclama, e as pessoas reclamam, mas por que você foi fazer isso? Você não está numa cadeira de roda? Eu falei, meu Deus, mas eu tô com um andador. Foi a maneira mais fácil que eu achei de ficar com o andador dentro do ônibus. Porque no espaço entre um banco e outro, não dá para eu entrar, dobrar o andador e colocar na minha frente. Não tem esse espaço. Então, eu achei melhor fazer isso, mas fiquei travada. Eu tava procurando uma tesourinha, nem que fosse de unha, para cortar o cinto.
Eu saí de lá Meu Deus, até que consegui, mas travei, perrengue. perrengue. E outra vez, olha só, eu passei uns perrengues de ônibus com o andador. Outra vez, eu estava no ônibus, nesse mesmo lugar, né? Não tinha cinto, mas eu estava sentada e segurando no balaústre, assim, do lado. O ônibus estava com a porta do meio aberta, circulando. Ele foi fazer uma curva. Eu tombei dentro do ônibus. Quase que eu caí. Pô, que dureza. Pois é, perrengues. Porque também, né, o mundo que a gente vive, né, não foi pensado para essas facilidades, né? Então, tudo está naquele formato de que quem anda com as duas pernas, sem apoio, consegue fazer. Mas quem precisa de algum tipo de apoio ou tem alguma dificuldade de equilíbrio, como é meu caso, hoje que eu estou sem apoio, mas eu continuo com a minha dificuldade de equilíbrio, imagina no ônibus andando se eu não tiver onde segurar, como é que eu fico? Não fica. Não fico, caio para fora. Não, Então, aí bem muita gente complicado. pode até falar assim, mas antigamente não tinha nada disso. Não tinha. Mas antigamente, quem tinha problemas como nós, de equilíbrio, de não conseguir ficar em pé, um cadeirante, era excluído da sociedade. O problema que eu vejo é o seguinte: nós, enquanto sociedade, temos que mudar a mentalidade. Porque antes era muito fácil você ver pessoas com algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, ficar só em casa. Eu vejo, assim, as crianças, né? Que eu acompanho mais porque minha filha está na escola e tal. Antes, a gente não via crianças com autismo, com síndrome de Down. Não existia? Existia. Mas as crianças não iam para a escola. E até o TDAH, que é uma coisa que a gente começou a ouvir mais recentemente. Vamos dizer que é uma coisa simples. Até uma coisa que a gente começou a ver recentemente, que as crianças têm alguma dificuldade de concentração, de aprendizado. Antes, quantas pessoas, e na minha época de primeira a quarta série, a sala começava cheia, até a quarta série. Na quinta série começava a escassar, começava as pessoas desistirem. E quantas crianças será que não desistiram por causa disso? Tinha alguma dificuldade e a escola não estava atenta, não existia norma, não existia nenhum outro tipo de acompanhamento, os pais também não sabiam, mas as crianças acabavam ficando em casa. É Quantas verdade. pessoas não têm até a quarta série? Eu estou lembrando de uma menina que estou na minha classe, eu não lembro agora o nome dela, mas eu lembro que ela existia, porque inclusive tem foto dela, acho que estava na quarta série, terceira ou quarta série. Ela teve paralisia, como que é o nome daquela doença lá? Se você não toma vacina, você fica paraplégico? Poliomielite. Isso, ela teve poliomielite, então ela não andava, e ela andava com muletas, e eu nunca mais vi a menina depois da quarta série. Tá vendo? É porque é uma dificuldade, imagina a dificuldade que ela tinha para circular dentro da escola. Porque a minha escola, onde eu estudei, já era um perrengue, porque era só escada, não tinha Só rampa escada. em lugar nenhum. Onde eu Só escada. estudei também, era só escada. Não tinha rampa, não tinha elevador, nada disso. Só escada. Tanto para você ir para a sala, quanto para você ir para o pátio, para a quadra, tudo escada. Aí agora, né, na escola da minha filha, eu vejo que tem alunos cadeirantes, tem aluno que usa muleta para se locomover, aquelas bengala canadense, muleta canadense, e eles conseguem
Por que consegue? Porque pelo menos tem um elevador dentro da escola. Fui Mas numa... imagina que antes, né? A criança vai até a quarta série. Ah, já aprendeu a ler, já aprendeu a fazer conta, então não vai mais, porque é muito perrengue. Na votação, minha votação, eu tive que mudar de escola, porque é impossível Não eu tinha votar numa escola acessibilidade. que só tem degrau, impossível. Aí eu mudei para Alcina, tem rampa, tem Sim. elevador, mas não funciona o elevador. Ai, que ótimo. E, ótimo, né? E a rampa é para levar, para alguém levar você. Você não consegue subir sozinho de cadeira de Sozinho rodas. não consegue, é. A Não escola dá. que eu voto aqui, né, perto da minha casa, que é o Burkhardt, Alfredo Burkhardt, que é estadual, era só escada. Adaptaram uma rampa, ok, adaptaram rampa. Mas a rampa é exatamente assim como você está falando. Só funciona se alguém levar o cadeirante. Sozinho ele não consegue. Pois é. Oi, Ale, boa Boa noite. noite. Sozinho ele não Não, consegue. Aí teve algum perrengue lá por causa da obra, não sei, porque teve obra aqui na frente do Alcina, aqui em Sim. São Caetano, por causa acho que da Sabesp, alguma coisa de esgoto, sei lá. Eu sei que teve que fazer alguma votação, alguma coisa, e me mandaram para uma outra escola, lá no Radialistas. Tá. Que escola maravilhosa! Tem escada? Tem, para tudo quanto é lado. Mas tem elevador para tudo quanto é lado também. Ah, que bom. Pelo menos isso. E funcionando, todos. Aí Eu falei, ai, que sim. bem. Não quero agora mudar de escola, de votação, de novo, para uma com elevador. Sim, sim. É É. muito bom. Então, a acessibilidade ainda falta muito, tá? O pessoal já sabe, pelo menos, que antes nem sabia, agora já sabe, mas para colocar em prática, acho que ainda falta. Quando você me contou isso das suas amigas da faculdade, que nunca fizeram uma rampa, eu fiquei pensando, meu Deus, se o arquiteto, que é a pessoa que faz o projeto, não tem esse olhar, quando é que a gente vai ter isso? Pois é. Mas, gente, por que eu fui parar arquitetura? Claro que, se eu fosse formada em arquitetura, a primeira coisa que eu ia fazer, rampa, em vez de escada. Vamos fazer uma rampa aqui em vez de escada? Ou as duas coisas, Ou, se quiser, as duas coisas. Vamos fazer né? uma escada e do lado uma rampa. Sabe quando eu fiz a faculdade, eu estudei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Também, escada para todos os lados, não tinha rampa e não tinha elevador. Não sei se continua dessa forma. Eu sei que na turma que eu entrei, né, a leva que eu entrei, tinha um rapaz cadeirante. E por conta dele, a faculdade começou a se movimentar para fazer alguma coisa. Então tinha umas rampas de madeira que se encaixavam assim na escada, mas era seguro, era bem firme. E aí tinha rampa para tudo quanto é lado. Começou aí, mas você vê, era um prédio público, né? A faculdade, e não tinha acessibilidade. Eu só comecei a perceber isso mesmo na prática, comecei a olhar e prestar mais atenção quando eu comecei a usar o andador, que eu precisava de Sim, rampa. eu também. Bem, Acho que acontece isso com a maioria das pessoas. eu ia em alguma prefeitura, ver alguma coisa de imposto, não tinha rampa, não tinha nada. Eu falava, ainda bem que eu ainda tenho, na época, né? Tenho força para Para levantar o levantar. andador. Hoje não Exatamente mais. isso. Exatamente isso, exatamente isso. E não é só assim, estamos falando dentro do prédio. Vamos falar da calçada. Calçada é uma droga. Não dá para quem usa andador, não dá para quem usa bengala, não dá para quem usa muleta, não dá para quem usa cadeira de roda. As calçadas são péssimas. Você com um andador ou com uma cadeira de rodas tem que ir pelo meio da rua.
se arriscando e disputando espaço com o carro. Meu marido, há umas 4 semanas atrás, mais ou menos, resolveu me levar para fazer a unha de cadeira de rodas. Falei, não vai dar certo, a gente vai ter que andar pelo meio da rua. Ah, não, tá tranquilo. A calçada aqui vai rapidinho, não vai dar certo. Vai sim, vai rapidinho, tá bom. Chega no meio do caminho, ele teve que ir para a rua. Ele viu que na calçada não ia dar. Então não dá, não tem como. E outra Infelizmente coisa, é assim. você está na calçada, você quer atravessar a rua. Não é toda calçada que tem rampa para você descer e para você subir. E aí, como é que você faz? Ou tem a rampa num lugar totalmente aleatório. Ah, não dá. Não tem, é exatamente isso. Aqui em Eu já São Caetano, percebi isso. aqui em São Caetano, numa travessa da Visconde, bem na esquina do Banco do Brasil, tem um lugar que é vaga demarcada para desfile. Perfeito. Tem uma árvore na calçada enorme. Aquelas árvores que tem aquelas raízes enormes que faz até degrau na calçada. A vaga é bem na frente da árvore. Ou Perfeito. seja, a pessoa para ali, uma pessoa cadeirante, não consegue descer do carro. Não consegue. Não tem como você descer, colocar sua cadeira, sabe? Sentar. Não tem, gente. Não tem. Ali só se a pessoa que está junto com o cadeirante no carro, pegar ele no colo, colocar a cadeira mais para baixo, onde não tenha declive, né? Para a cadeira não sair correndo também. Pegar ele lá no colo e colocar na cadeira. Tanto para entrar quanto para sair do exatamente isso comigo. Já aconteceu carro. exatamente isso comigo. O André me pegou no colo, me colocou na cadeira, e depois, que estava longe do carro, e depois, na cadeira, fui para a calçada. Porque, pelo amor de Deus, não tem como. Então, veja, mas falta também. Fala. Tem uma rampa, tem a rampa ali, para a pessoa embarcar e desembarcar na vaga. Mas a rampa, você dá de cara com a árvore. Como é que a pessoa vai entrar e sair do carro? E a rampa está toda destruída por causa das raízes. Então, sabe, não tem sentido essas coisas. Sabe aquela história que é para inglês ver? A lei manda, a norma manda, então vamos colocar aqui mesmo. Mas não serve para nada. É o que eu penso, até comentei isso com você. Falei, a impressão que dá é que estão fazendo rampa ou acessibilidade só para dizer para o bombeiro, quando vier dar o laudo, tá bom, tem rampa, então pode dar o laudo, pode liberar o prédio. Ela funciona? Não, mas isso não importa, tem a rampa, né? É isso mesmo. É isso. A impressão que dá é exatamente essa. E aí de nós, né, que precisamos usar. Porque quem não precisa usar não está nem aí. Sim. Cumprir a norma, tá bom, tá cumprida. Não interessa que a rampa tem 90 graus de inclinação, mas tem rampa. Não interessa que você dá de cara com uma árvore e não consegue sair dali. Olha, eu vou te falar, esse lugar tá tão difícil, o acesso tá tão difícil, que a minha mãe parou lá outro dia e eu fui descer, eu não consegui. Porque eu não consegui abrir a porta. Porque um tanto assim de raiz não dava para você abrir e sair do carro. Falei, gente, como é que faz isso aqui? Mesmo que não tem nada, fica preso. E aí? Você não precisa de apoio nenhum para andar. Ok, você sai, entra e sai com as suas perninhas. Mas não consegui abrir a porta do carro. Olha que ótimo. Só rindo pra gente não chorar. Só rindo. Só rindo. Porque não nos resta outra coisa a não ser rir. Porque chorar a gente já cansou. Secaram as lágrimas. É. E a gente sabe que não resolve nada. Nada. Eu
penso, sabe, que a gente tem que ficar tocando nesse assunto sempre, Temos. sempre. E a gente não pode parar de circular por aí, porque as pessoas, as outras pessoas têm que olhar para Tem que entender qual ver, é a né? dificuldade. Tem que ver que está errado, que precisa ser diferente. Porque se a gente não estiver na rua, não estiver circulando, ninguém vai saber que precisa. É, Vai ser como era lá atrás, essas questões todas que a gente falou da escola. Não é. tinha criança com cadeira de roda na escola, com muleta, com muleta canadense, com andador, órtese, não tinha nada disso. É. Por quê? Porque as pessoas aprendiam a escrever e fazer conta saindo da escola. Pra que vai ficar se matando na escola Quando que não tem como aprendiam, né? promover? Quando aprendia, é. Mas você pode ver que muita gente, quando a gente fazia do primeiro ao quarto ano, a sala era sempre cheia. No quinto ano já começava a oscilar bastante, já ia saindo um monte de gente. É, verdade. Ou por dificuldade física, ou psíquica, Lembrei o alguma nome da menina, dificuldade Rosa. mental. Rosa, tá vendo? Lembrei, quer dizer, o cérebro funciona devagar, mas ele funciona. É Rosa. Então, Nunca mais vi a Rosa. tá vendo? Porque é uma situação bem desafiadora, bem desafiadora. Você imagina como que a pessoa fazia, né? Para chegar até a escola, depois chegou até a escola, ok. Como que ela se locomove dentro da escola? Eu tô. Meus parabéns para o Zé Luiz, um amigo meu, cara que fez faculdade de publicidade comigo, porque eu não sei exatamente o nome do que ele teve, do que ele tem, ou teve, a mãe dele, na realidade, teve. Porque ele nasceu sem as pernas e, sabe, braço que nem do Horácio, Sim, curtinho, e só com 3 dedos numa mão. Eu não sei o nome dessa doença aí. Então ele usa prótese de pernas, nas 2 pernas, porque ele não tem as duas, e ele malemar mexe a mão, porque só tem 3 dedos em uma. Ele anda de bengala para cima e para baixo. Ele é um puta publicitário, ganhou vários prêmios, tá casado, tá super bem, mas tudo é questão de também, ele nasceu assim, já tem a facilidade que desde pequeno ele foi se acostumando a fazer as coisas. E outra, ele nasceu numa família abastada, então porque criança crescendo precisa trocar de prótese e não é barata a prótese todo ano. sim. Então, por sorte, nasceu numa família abastada. Mas Ele eu não, tiro meu chapéu, porque ele fez então ele não precisou se faculdade. esconder. Ele não precisou se Não. esconder, né? Ele conseguiu estudar, ter uma família, ter filho, né? Para você Filhos ele ver, não teve ainda, não, mas tá, mas é casado. Bom, enfim, tá. você vê assim, como que são as coisas. Por isso que eu falo que a gente não pode se esconder. Porque quando a gente aparece, tem que ser feito alguma coisa. A gente provoca a mudança no ambiente. E quando a gente reclama, porque a gente tem que reclamar, a gente tem que falar, isso aqui não tá certo, a gente provoca essa mudança. Se ele tivesse escondido, se ele não tivesse feito nada, ele ia ficar como? Aquela criança só que aprendeu a ler, a escrever e fazer conta. Só isso. Então, a gente não pode se esconder. Não E pode. eu lembro que na faculdade todo mundo ajudava ele a ir para cima e para baixo. Aonde bengala não dá para, bem a muleta, né? Não dá para ir, catavam ele no colo e levava. Sim, mas é Mas isso, não pode. sempre a gente consegue encontrar pessoas disponíveis, dispostas a ajudar. O ideal é mesmo, então, fazer a acessibilidade para que a pessoa faça por ela mesma, não precise depender de ninguém. Ou depender o mínimo possível, né? Ah,
a gente sabe que a gente precisa ter empatia pelo outro. Porque a gente vive em sociedade, a gente estamos juntos aqui, então vamos caminhar juntos, né? A gente precisa provocar isso e falar. Mas a gente também tem que deixar o outro tentar superar e fazer. Isso não quer dizer que não é para fazer nada. Cruzar o braço e esperar. Ué, dá rampa se ele quer rampa, dá rampa para ele. Se ele precisa de corrimão, dá corrimão para ele. Porque aí sozinho ele vai ter mais força e segurança para fazer algumas coisas. É isso. Porque as pessoas querem se movimentar, querem ir aos lugares, querem, né, desfrutar do que a sociedade oferece, de tudo. Quer desfrutar de ir no cinema, quer ir na escola, na faculdade, quer ir no museu, no teatro. Cinema. Só conheço de boca, porque não fui ver ainda, que tem um sistema de tela para deficiente no mesmo nível dos olhos. Não precisa ficar lá embaixo olhando para cima. Só conheço a maioria, sim. A Só, maioria, sim. Então, acessibilidade também para isso. Também. A maioria, assim, você tem que ficar na primeira fileira ali, de baixo, e aí exercitar o pescoço. Exatamente. E eu que tenho lesão na medula é ótimo, né? Nossa, perfeito, né? É perfeito. Ai, meu Deus, querido. Perfeito. Aí você pensa em ir no cinema, até desanima. Faz uns 4 anos que eu não vou no cinema. Por conta disso. Que pra quê? Vou ficar lá olhando pra cima, pro teto, quase, machucando o pescoço. Prefiro ver em streaming. Pois é. Streamer, vem em casa. Aí você fala, eu vejo da minha casa, sentada no meu sofá, que eu não corro risco. Não pago uma fortuna de pipoca. Nem vou ficar com dor no pescoço. Não, nem um pouco. E posso dar pausa e ir no banheiro. Exato. Ai, que dureza. E como que você vai treinar a bexiga, né? Mas tudo bem. Verdade. Já aconteceu comigo algumas vezes, de estar no cinema e sair para ir ao banheiro. Eu também. Não aguentar o final do filme. Não aguentar esperar o final do filme. Eu também, mas é isso aí. Então ainda falta muito, gente. Mas vamos sempre lembrar todo mundo que precisa ser feito alguma coisa para mudar a acessibilidade. Sim. Porque senão nunca a gente vai sair do lugar. Nunca. Literalmente, né? Exatamente. Literalmente. Nunca a gente vai conseguir sair do lugar. Falando de sair do lugar, ontem fui fazer minha fisioterapia para andar no shopping. Que lá o chão é liso. Aí eu estava editando, não sei se você viu ainda, eu editei, peguei desde 2023 trechos de eu andando. É nítido você perceber como eu tive piora no andar. Na fala também, você percebe eu falando nos primeiros vídeos lá e falando agora no último. Sim. Isso é bom. Eu tenho com certeza. vários vídeos para perceber aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, por que piorou, porque não é só a piora da esclerose em si, tem coisas que dá para fazer para melhorar. Estou fazendo a estimulação? Estou. Inclusive, Dani, eu fiz a que você fez. ETCC, estimulação de corrente contínua, porque acabou a força e não dava para fazer a magnética que era tomada. Entendi. Eu fiz a ETCC, que é com bateria. É com uma
bateriazinha. É boa. Então eu já sei como que é. É boa. Mas é legal que eu achei que você faz o exercício junto. Você tá com a corrente na cabeça e você tá fazendo Tá fazendo exercício. exercício, A magnética você faz, mas logo na sequência. Isso. Mas esse você faz junto e aí depois, não sei se você notou isso, se aconteceu isso com você, mas depois dá mais cansaço. Sentia Não mais cansaço que o normal. Não Eu sentia percebi mais porque cansaço o do que o cansaço que normal. eu senti, o cansaço que eu senti foi igual da magnética. Porque a Ah, tá. É magnética porque tem a cansa. magnética também. É porque você já estava acostumada com a magnética, entendi. Mas eu sentia cansaço depois que eu terminava a terapia, assim. E aí a professora da faculdade me explicou que é normal, porque o neurônio estava trabalhando 2 vezes mais, que ele estava sendo estimulado naquele momento do exercício. Vou até falar com a Gil se não dá pra gente mudar, então. De eu começar a fazer a de corrente contínua em vez da magnética. Ver com ela, né? Porque aí É, é vou ver com ela. muito técnico, só a fisioterapeuta para explicar, entender qual que é a diferença entre uma e outra e qual que é a mais indicada para cada caso. Eu sei que para a parte do xixi a magnética está ajudando. Que E hoje, de novo, ótimo. eu fui na ecoterapia e eu aguentei segurar. Olha, que ótimo, que Então a ótimo. magnética resolveu para isso. Uhum, Vamos ver a elétrica. É que a elétrica eu só fiz uma vez. Não dá certo. para ter parâmetro. Não dá, não dá. E a gente sabe que é terapia, né? Tratamento. Tem que ir fazendo continuamente para ter algum resultado. Exatamente. A gente já passou dessa fase de achar que era mágica, A gente queria que fosse, mas a gente não já sabe é? que não é. A gente sabe que não é. A gente já descobriu que não é, infelizmente. Não é assim que a banda toca. Até a Gil falou, olha, a de corrente contínua, você vai ter que fazer exercício junto, então vamos É, trabalhar. Não é moleza, não. não, Aqui não é moleza, não. Pode começar aí. isso Faz isso, mesmo. faz aquilo, faz aquele outro. E o negócio na cabeça. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu gostei. Uhum, é muito bom. Agora eu já sei. Eu já fiz aqui, você fez também. Porque Isso. acabou a luz aí, a Gil. Ai, quer fazer a elétrica? Falei, vou fazer, faz aí, porque eu não conheço, Uhum. já vou conhecer. Já estamos aqui, né? Vamos. Vamos perder a viagem, né? Porque acabou a força, bem na hora. Tava, Acontece. foi na terça-feira que deu aquela putz chuva. Uhum. Foi o ainda bem que consegui subir, porque eu subi É, no consultório dela. Quando eu cheguei no consultório, acabou a oi, boa energia. tarde, dei boa tarde para atendente e acabou a força. Ai, que legal. Bom, pelo menos você conseguiu chegar, né? E É, depois é fez a que bom. estimulação Esperaram elétrica. eu estar lá dentro. É, Esperaram eu estar lá dentro, porque senão como que eu ia subir? para Tudo bem que é acabar. um andar só, mas como que eu ia subir um andar de andador? Ou de cadeira Mas de rodas, se esse fosse. prédio normalmente tem gerador, né? Para É. funcionar pelo menos o elevador. Não, mas enfim, importante que deu tudo certo. Deu, e hoje eu fui na ecoterapia e tá difícil, mas vamos voltar de novo a fazer tudo bonitinho. Sim, Querendo ou não, eu preciso emagrecer. Ah, mas está magro, Zamara. Meu, 1 quilinho já faz diferença. Eu tô 10 quilos a mais do que eu estava. Então faz diferença sim, gente. Precisa emagrecer. Fechar a boca, parar de comer tanta tranqueira e continuar nos exercícios. sim. Aí você pede auxílio da Bela
Ela monta o cardápio para Fazer um você. fazer um cardápio de emagrecimento. Sim, E é isso aí. E vamos falar de acessibilidade sempre. Sempre que sim. vocês aí virem forem pegar um ônibus, ou forem em algum lugar, fala de acessibilidade, ou num hotel, ou no supermercado, qualquer lugar que você for. Fala, por que você não faz isso? Por que vocês não colocam aquilo? Eu, outro dia, estava brigando no lugar onde eu faço a unha. Falei, gente, tudo bem, tem um banheiro aqui, mas não é acessível, como que eu vou entrar? Uhum. Se me der vontade de ir no banheiro, como que eu vou entrar? É. Então, tem que não brigar, mas informar. Porque Pessoal sabe. falta esse olhar, né? Falta É, esse olhar. Tem que mostrar, você falar, ó, tá vendo? Não dá. Tinha que ser diferente. mas você tem razão, Dani. Se a gente ficar recluso em casa, ninguém nunca vai saber que a gente precisa. Vai estar tudo bom para eles sempre. É. Ninguém vai ver que precisa de modificação, precisa ser diferente. Se a gente não estiver circulando, vai falar, não, pra que eu vou pôr? Eu não saio de casa. Que nem eu reclamei também outro dia que tem uma pizzaria chama Maricota, que eles Já fui lá fazem propaganda. Então, faz propaganda no no Instagram. Instagram. Aí eu liguei para. Não liguei, né? Não dei o WhatsApp ou WhatsApp, não. Um direct do Instagram para ele. Tá bom, vocês têm rampa? Porque eu olhei no Google, não vi rampa. Não tem. Ai, não, não temos. Só temos na nossa unidade de São Bernardo. Tá, não falei, mas pensei. Na de São Bernardo já fui. Eu queria ir aqui na de São Caetano. Não tem como. Não tem. E eu fui lá. Sabe essas casas antigas, São Caetano, Sobrado? É isso, é isso. E foi feita a pizzaria. Tem escada para chegar até o andar principal. Tem um lancezinho de escada, se não me engano, são 5 degraus. Lá dentro tem a parte de cima e tem a parte de baixo, quer dizer, escada para todo lado. Mas sempre que eu vejo esses lugares, eu falo. Eu vi uma pizzaria em Santo André que tem karaokê, ali no Jardim. Não lembro nem o nome da pizzaria. Aí eu liguei lá, falei, legal, videokê, legal, pizza, videokê, gostei. Onde que é o videokê? Aí no andar de cima. Vocês têm elevador? Não. Então, desculpa, eu não vou poder ir, porque eu sou cadeirante. Como que eu faço se não tem elevador? Ai, senhora, não temos, desculpa. Falei, tudo bem, mas veja aí, providencie e coloque em rampa, porque senão eu nunca vou ir aí. E outras tantas pessoas não conseguirão também. Isso eu acho que a gente vai ter que falar tchau, senão daqui a pouco o Instagram vai Isso que eu derrubar a tô falando. gente. Então, É é hora de hora dar de tchau. dar Obrigada, Dani. tchau. Obrigada, Isa. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até semana Até que vem. semana que Beijinho. vem. Tchau. Tchau.